Olá pessoal, nesse segundo vídeo sobre seleção de rolamentos, nós vamos então abordar alguns conceitos importantes que estão citados nas equações básicas de seleção da vida útil do rolamento, tá bom? Bom, o primeiro conceito então que a gente vai estar explorando é o de capacidade de carga dinâmica básica, né? Vamos ver o que é isso então. Vocês estão lembrados, né, do vídeo passado, que a gente viu que vida nominal é o número de revoluções, ou o número de horas, que o rolamento vai poder estar operando, né, sem apresentar aquele defeito de fadiga, né, que é o descamamento, né? Então, considerando esse conceito então de vida nominal, a capacidade de carga dinâmica básica é a carga a que o rolamento vai resistir, né, de tal forma que a vida nominal desse rolamento seja de 1 milhão de revoluções, né? Então, para esse rolamento submetido a essa carga, né, que é a capacidade de carga dinâmica básica, né, depois de 1 milhão de revoluções, o rolamento ainda não vai apresentar aquele problema de fadiga ali, ó, tá certo? Essa característica do rolamento, né, capacidade de carga dinâmica básica, né, ela é um dado de catálogo. Então, cada tipo de rolamento e tamanho de rolamento, né, ele nos catálogos aparece o valor dessa capacidade de carga dinâmica básica aqui, ó, que é representado pelo símbolo CR, né, nos rolamentos radiais, né, e CA nos rolamentos axiais. O segundo conceito importante é o de carga dinâmica equivalente no rolamento, né? Então, o que é isso? Vamos pensar, né, nas condições usuais, né, de funcionamento dos rolamentos, eles podem estar sujeitos a cargas tanto radiais quanto axiais, né? Então, essa carga equivalente, né, que é um P maiúsculo, né, ela representa então a carga hipotética, né, constante tanto em magnitude como em direção, que atua radialmente em rolamentos radiais e axialmente em rolamentos axiais, de tal forma que quando eu aplico essa carga hipotética, eu vou ter a mesma influência sobre a vida útil do rolamento que as cargas reais, né? Então, assim, para simplificar o cálculo, né? Então, se eu tenho, agindo sobre o rolamento, cargas axiais e radiais, eu vou transformar, né, essa composição de cargas numa carga P, né, que vai ter a mesma influência no rolamento que as forças decompostas em axial e radial vão causar nesse rolamento, tá bom? Isso aí simplifica muito os nossos cálculos aí. Como é que eu calculo então essa carga dinâmica equivalente no rolamento, né? Então, considerar que um rolamento tem um carregamento radial FR, né, e simultaneamente uma carga axial que eu chamo de FA, né, que sejam constantes, né, em magnitude e direção. Isso aqui é uma simplificação, né, desse meu modelo que eu faço. A carga dinâmica ela pode ser calculada, né, como igual a um fator vezes a força radial mais um outro fator vezes a força axial. Esses fatores, que são o x e o y, eles são valores dados em catálogo, né, dependendo aí do tamanho do rolamento aí, ó, e do tipo do rolamento, tá bom? O FR é a carga radial real no rolamento e o FA é a carga axial real atuante no rolamento, tá? Através dessa equaçãozinha, com os dados que eu tenho de carregamento real e com os dados que eu tenho dos fatores de carga obtidos no catálogo, eu consigo achar qual é o valor da carga equivalente dinâmica, né? Então, assim, ó, dependendo do tipo de rolamento, né, se a carga axial for bem pequena, for suficientemente pequena com relação à carga radial, vai acontecer o seguinte, que essa carga axial ela pode ser desconsiderada para fins da definição da carga dinâmica equivalente, né? Então, para mim saber, né, qual que é o limite da relação entre a força axial e a força radial para considerar
a força axial desprezível, né, eu tenho que comparar com o fator limitante que aparece nos catálogos como E minúsculo. Né? Então, nos catálogos também dos rolamentos, né, para cada tipo e tamanho de rolamento, eu vou ter um fator limitante, né, que é a relação entre força axial e força radial, diferente. Tá bom? Então, através desse dado é que eu vou poder avaliar se a carga axial pode ser desconsiderada para fins de cálculo ou não, tá bom? A gente vai ver exemplos disso daí. As informações e os dados necessários, né, para calcular essa carga dinâmica, equivalente P, né, para os diferentes tipos e tamanhos de rolamento, são fornecidos, então, nos catálogos dos fabricantes. A gente vai ver um exemplo de como isso aí é. Bom, nesse exemplo aqui, ó, né, a gente vai verificar então como é que a gente consegue, né, obter a partir dos dados do catálogo as expressões de x e y para substituir nessa equação e calcular então qual é a carga dinâmica equivalente no rolamento. Tá? Então, todo rolamento, todo o catálogo dos fabricantes vai apresentar uma tabelinha parecida com essa aqui, ó. Né? Vocês vejam que numa condição em que a força axial dividido pela força radial é menor ou igual ao coeficiente E, eu tenho sempre o valor de x igual a 1 e o y igual a 0. Né? Se eu for observar essa equação, isso significa o seguinte, que se a força axial for suficientemente menor do que a força radial vezes um coeficiente, né? O coeficiente x vai ser 1, então a carga dinâmica equivalente do rolamento vai ser exatamente igual à força radial no meu rolamento. Né? Se, por outro lado, a relação entre força axial e força radial for maior que um determinado valor, né, que está listado aqui, ó, né, eu não posso, né, desprezar a força axial. Né? E eu vou ter que utilizar os valores de y que são mostrados na tabela aqui. Ó. Tá certo? Como é que eu consigo, então, chegar, né, se eu estou nessa situação ou estou nessa situação? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar qual que é o valor do coeficiente E, né, que são várias possibilidades aqui, ó. Né? E a gente vai ver, então, no exemplo prático, como é que a gente determina qual que é o valor mais adequado do E, né, para utilizar o valor apropriado de x e y aqui. Ó, né? Já adiantando um pouquinho, essa avaliação de qual que é o valor do E vai depender de uma outra equaçãozinha a partir de dados também que são fornecidos no catálogo. Né? Então, no exemplo prático, a gente vai ver direitinho como é que a gente chega nesse valor aqui, ação para isso. E aí o terceiro passo, né? Eu conheci a carga dinâmica equivalente no rolamento, P. Eu conheci a capacidade de carga básica dinâmica que é fornecida em catálogo para o tipo e tamanho de rolamento. Né? Se eu tenho esses dois dados, eu consigo, através dessa expressão aqui, ó, né, calcular qual que é a vida nominal em milhões de rotações, de revoluções. Tá? Então, no caso de rolamento de esferas, é essa a equação que eu utilizo para comparar esses três parâmetros aqui, ó, para avaliar esses três parâmetros. Se for um rolamento de rolos, né, como esse daqui, por exemplo, né, a expressão ela muda um pouquinho. Né? É capacidade de carga básica dinâmica dividido pela carga dinâmica equivalente do rolamento, né, elevado a 10 terços. 10 terços é 3,33333. Né? Tá bom? Então essa aqui é a terceira etapa aqui. E aí eu posso julgar, né, dependendo do tipo de problema que eu tenho, né, se eu tiver um rolamento, né, específico, né, eu consigo ter pelo catálogo a capacidade de carga básica dinâmica. Se eu sei quais são os carregamentos, né, de força axial e radial, eu consigo calcular qual é a carga dinâmica equivalente. Né? Então, se eu sei o rolamento, conheço as cargas, eu já consigo, através dessa expressão, ou dessa,
achar qual que é a vida nominal em milhões de revoluções. E aí comparo com a vida do meu equipamento e vejo se está adequado ou não, né? Se eu tiver um outro tipo de problema, eu tenho qual é a vida nominal que eu preciso ter do meu rolamento. Conheço quais são as cargas a que ele está sujeito, né? Aí eu posso experimentar, né, os rolamentos, né? É uma tentativa e erro aqui, né? Eu vou experimentar vários rolamentos que eu pré-selecionei em função do diâmetro interno dele, e eu vou selecionar qual que é o rolamento que vai me dar a capacidade de carga básica dinâmica mais adequada, né? E aí eu seleciono então qual é o meu rolamento com base nesse valor aqui, ó. Nós vamos ver esses dois exemplos, né, logo mais aqui, ó, no próximo vídeo. Então, recapitulando, né, eu tenho essa equação, né, básica que vai me relacionar a capacidade de carga básica dinâmica do meu rolamento, as cargas dinâmicas, né, que eu consigo avaliar a partir das forças radiais e axiais que estão atuando no rolamento, né, e a vida útil, a vida nominal, né, do meu rolamento aqui, ó, né? Então, essa primeira é um dado de catálogo, né? Esse P, que é a carga dinâmica equivalente, é em função das condições de projeto, né, das cargas radiais e axiais que estão atuando ali, ó. É muito comum também, ao invés da vida nominal ser expressa em milhões de revoluções, a gente exprimir essa vida nominal em horas de funcionamento, né? Quando a gente faz isso, a gente representa essa vida nominal em horas como L10H, né, que aparece nos catálogos, né? Diferentemente, então, da equação anterior, né, que é essa daqui, né, eu tenho um fator a mais aqui, ó, que eu preciso adicionar na minha equação, né, para converter milhões de revoluções em horas, né? Não vou deduzir aqui para vocês, né, mas é bastante simples, né? Basta então aplicar então essa equação, sendo que a única diferença é que o N aqui nessa expressão é rotações por minuto, tá bom? Então, se eu quiser determinar qual é a vida nominal em horas, né, eu utilizo essas expressões aqui, ó. Para rolamentos de esferas, eu tenho essa com o expoente 3. Quando eu tenho um rolamento de rolos, né, a expressão é similar, só que o expoente é 10 dividido por 3, ou seja, 3,3333. Né? Como eu comentei com vocês logo no princípio, essas daqui são as equações básicas, né, porque são bastante conservadoras para me relacionar a esses três fatores aqui, ó, né? Existem algumas situações em que a vida do rolamento ela pode ser bastante até aumentada, né, em função aí do tipo de lubrificação, né, da quantidade de contaminantes que eu possa ter nessa lubrificação. Então existem alguns fatores mais, né, mais intrincados tal, que podem influenciar na vida do rolamento, né, que não essa equação básica. Os fabricantes dos rolamentos, né, consideram então esses outros fatores intervenientes aí, ó, e preparam, né, normalmente, eu acho que a maioria dos fabricantes tem isso, aplicativos, né, para seleção de rolamentos, que facilita muito essa seleção, né? Então, a partir do diâmetro, né, interno do rolamento, né, e selecionando aqui, escolhendo qual é o tipo de rolamento que eu quero ver, né, ele já me fornece várias possibilidades de rolamentos existentes, são rolamentos diferentes, cada linha é dessa daqui, né? E ele já me calcula qual é a vida em horas, né, de cada um desses tipos de rolamentos, e aí eu vou escolher qual que melhor se adequa à minha necessidade aí, tá bom? Então, para a gente consolidar, né, esse entendimento básico aqui, ó, a gente vai fazer alguns exemplos ilustrativos no próximo vídeo, tá bom? Até ele.